Gostaria de começar o nosso seminário fazendo as apresentações. Nós somos um grupo de 4 componentes, somos estudantes da Universidade Federal de Pelotas, Polo Três Passos, e o grupo é composto por mim, Júlia Dutra Morte, pela Mineia Kretschmer, pela Sandra Marisa e pela Fernanda Nicola. Bem, o nosso seminário ele se propõe a desvendar os mitos sobre a pragmática. Por quê? Porque a pragmática é um ramo muito importante a ser estudado, já que estamos num curso de formação de professores. Então, primeiramente, eu gostaria de conceituar um pouco a palavra etimologicamente e dizer que, assim como a maioria das palavras no português, elas derivam do grego e do latim, né? Não seria diferente com a palavra pragmática, que deriva do grego e o termo deriva do termo pragma, né? Que significa coisa, objeto, sentido ou algo a ser produzido. Ou seja, já podemos ver que a pragmática ela trabalha muito com o sentido das coisas e com desvendar o real sentido do que a linguagem quer nos transmitir. Bem, ela é então um ramo da linguística que estuda a linguagem no contexto geral dela, em que sentido? No sentido da comunicação. Em que modo, de que forma que vai chegar até o receptor da mensagem. Ela estuda essencialmente os objetivos da comunicação, como eu já falei, e também o uso concreto da linguagem, a linguagem na sua prática, no seu uso prático, né? E com isso ela faz uma grande distinção entre a teoria, né, a parte teórica de alguma coisa, e a parte prática, ou seja, o seu real uso, o seu real sentido. Então, como eu já falei, ela dá maior ênfase para a prática, né? E ela prioriza a prática em relação à teoria. Com isso, a gente pode ver que o pragmatismo ele surgiu no final do século XIX, principalmente nos Estados Unidos. E dentre os principais autores, os principais conceituadores, pensadores em relação a essa linha de pensamento, nós podemos destacar Peirce, que foi um pragmatismo caracterizado pela semiótica, né, que é o estudo do significado, ou o estudo do signo também, né, e que defende a concepção de ciência, ou seja, da prática científica. Com isso também nós temos outros autores também que se destacaram, né? A gente pode citar aí e que tiveram também bastante contribuições para o estudo da pragmática, que foram William James, que tinha como principal característica um pragmatismo mais teórico e mais filosófico, analisando a sociedade e a cultura, né? Mais um caráter assim mais abrangente, mais filosófico mesmo, em relação à sociedade, né? Também temos Dewey, que tinha uma filosofia voltada para a prática e o sentido ético aplicado, né? A ética que pode ser aplicada, analisando a sociedade e a cultura, preocupando-se com a educação. Tá? Bom, na área da linguística, né, mais propriamente dito, nós temos Charles Morris e Rudolf Carnap, que fazem parte da distinção entre os estudos da linguagem e da linguagem e pragmática. Bom, e por último, eu acho importante a gente fazer uma distinção entre 3 aspectos bastante importantes, né? Que é a pragmática, a semântica e a sintaxe. Bom, como a gente já viu, a pragmática, então, ela se preocupa com o uso concreto da linguagem, né? A sua prática realmente, para que ela vai... Realmente a parte prática em relação à teórica, né? A sintaxe, ela vai se preocupar com o estudo de regras que formam a frase, que formam um contexto, né? Ela também é uma parte da gramática, né? Então, assim, as ordens, as formas das palavras que vão formar realmente a linguagem, e a semântica, que é o estudo dos significantes, né? O estudo do signo,
o estudo do que o significado quer dizer em relação ao objeto a que ele se refere. Então, eu acho importante fazer essa distinção. Polo de Três Passos, Sandra Marisa Laureano. Encontramos contemporaneamente muitas concepções de pragmáticas e pragmatismos, com origens históricas diversas e muitas diferenças, todas em comum. Tinham a atribuição de importância central à prática, à experiência concreta. Adotam também uma realidade suprema, suprassensível. A pragmática e relativismo. Relativismo que sugestiona erroneamente ao vale tudo, dependendo do ponto de vista. Consideração feita a partir do uso dos termos e expressões linguísticas utilizados nesses contextos. Não podem ser feitas interpretações arbitrárias, livres, e sim dependentes do contexto. Existem certas regras. Num pensamento antigo, a ciência era definida como saber teórico e, na modernidade, se aproximava da prática de técnica. No século XIX, ocorre a distinção entre ciências naturais, humanas e sociais, abrindo caminho para o debate metodológico das ciências. As ciências e as teorias científicas passam a ser consideradas como mais um jogo de linguagem, regras, convenções e objetivos práticos. Alguns representantes do neopragmatismo questionam alguns pressupostos do pensamento moderno. Por exemplo, Hort afirma que a literatura e até a própria poesia se aproximam mais da filosofia do que da ciência. É muito importante destacar que a pragmática é um campo dos estudos da linguagem. O papel do pragmatismo é questionar os valores éticos independentemente da época ou do seu contexto. Por isso, a importância das análises pragmáticas dos conceitos étnicos para um melhor entendimento desses objetivos, o que possibilita um maior entendimento de seus efeitos e das suas consequências. O pragmatismo não acredita que isso resultaria no fim da ética. Tudo que é adotado pela sociedade, sendo ou não convencional, não pode ser alterado por qualquer motivo ou razão. Toda essa praticidade social exige daqueles que a adotaram sua responsabilidade em fazer valer e em cumprir. A pragmática elimina ou reduz a importância do conceito de verdade central à tradição filosófica. Bom, a pragmática ela não tem o objetivo de eliminar a importância da noção de verdade, mas sim abrir outras possibilidades, deixando a verdade ser absoluta. E também ela se preocupa em repensar esses termos e essas verdades que se encontram absolutas, complementando elas com uma noção de sucesso e felicidade. E também não pode-se afirmar que um conjunto de proposição é verdadeiro só analisando ele num contexto isolado. É necessário analisar um contexto mais amplo. A pragmática impossibilita uma filosofia crítica. Bom, segundo esse argumento, a possibilidade de um pensamento crítico pressupõe de parâmetros de verdade e de validade. Se a verdade e esses valores forem independentes dos contextos, não há uma instância supracontextual a partir da qual essas pretensões possam ser julgadas. E também aí não temos como julgar se e questionar se essas pretensões são verídicas ou têm legitimidade. Assim, a crítica pode ser exercida não necessariamente como uma base em verdade, mas que se fundamenta em seus parâmetros.